Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco a respeito de um jogo de inconscientes que acontece durante a terapia da psicanálise. Então, durante a análise terapêutica psicanalítica, acontece um jogo de dois inconscientes. E isso nos traz algumas informações bem importantes. Então, existem dois conceitos da psicanálise, que é a associação livre, que Freud estabelece como a regra básica para a psicanálise, uma das regras básicas aí da psicanálise, e a atenção flutuante, que é a contrapartida por parte do terapeuta. Eu não vou explicar as duas porque já tem vídeos explicando, então acessa na lupinha ali do canal, você digita lá associação livre e vai aparecer os vídeos referentes às temáticas. Se digita atenção flutuante, vai aparecer os vídeos referentes às temáticas. Nesse momento em que o paciente exerce a associação livre, ele deixa o seu pensamento vago para esse pensamento ficar, digamos, desprotegido e poder ser invadido pelo inconsciente. Do mesmo modo, uma das coisas que a maioria de nós de início não se atenta é que no momento em que o terapeuta exerce a atenção flutuante, ocorre a mesma coisa. Então, quando o terapeuta exerce a atenção flutuante, ele também deixa o seu pensamento livre e vago. E do mesmo modo, ele vai ser invadido pelo seu inconsciente. Então, geralmente, quando a gente fala em terapia psicanalítica, nós temos muito hábito de falar do inconsciente do paciente. Mas o inconsciente do terapeuta também está em jogo. E é o inconsciente do terapeuta que vai fazer a maior parte do trabalho analítico, e não o consciente. Então, o terapeuta, ele não está plenamente consciente daquilo que ele está fazendo. A sua intervenção com o paciente, a sua entrada em relação ao paciente, muitas e na maioria das vezes, também tem muita coisa do seu inconsciente. E aí também existe a necessidade, por isso o próprio Freud afirma essas questões no seu livro Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1912, ele afirma também a necessidade de o terapeuta estar bem resolvido com seus conteúdos inconscientes. Então, por isso que é indicado, e até hoje toda a formação psicanalítica, ela necessariamente e obrigatoriamente, ela passa por um processo de análise do próprio terapeuta. Então, todo psicanalista ele tem que fazer a sua análise com outro profissional, justamente porque ele só vai conseguir atender de maneira útil ao seu paciente e de maneira satisfatória se ele estiver bem resolvido com os conteúdos do seu inconsciente. Porque senão ele vai começar a projetar coisas suas no paciente. Então ele vai começar a trabalhar a relação do paciente com a mãe, tá? Mas o paciente não tem problema nenhum com a mãe, o paciente não trouxe nenhum ato falho que indicasse isso, o paciente não trouxe nada de conteúdo em relação à mãe. Mas o terapeuta quem tá mal resolvido com a sua relação materna, e aí acaba projetando isso no paciente. Então é muito importante que o terapeuta esteja bem resolvido com seus conteúdos inconscientes. O Freud nos alerta isso nessa obra dele, Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1912. Esse jogo de dois inconscientes, ele nos alerta para outra coisa interessante de estar se atentando. Por esse motivo, por esse conteúdo inconsciente interferir na ação do terapeuta, é que por vezes acontece de um ano depois do paciente ter iniciado a terapia, o terapeuta conseguir trazer uma coisa importante para a vida daquele paciente que ele mencionou lá nos primeiros encontros. Então, se você for pensar, um terapeuta que atende aí a 5, 6 pacientes ao longo do seu dia, que são 5, 6 histórias diferentes, atende uma vez por semana, ou seja, ao longo da semana aí ele vai atender quantos? Em torno aí de uns 40, 50 pacientes. Se você for pensar, a chance de um terapeuta guardar tudo que esse paciente diz ao longo de um ano de terapia é praticamente impossível.
assim, minimamente algumas pessoas que têm algumas características específicas do seu psiquismo que favorecem a memorização de informações, podem até lembrar de boa parte desses discursos. Mas a grande maioria de nós que tem um funcionamento corriqueiro, comum do psiquismo, não vai, em hipótese alguma, lembrar o que um paciente diz ao longo de um ano de terapia, sendo que você atende 40 pacientes por semana. E como então que depois de um ano o terapeuta consegue trazer esse assunto que foi um assunto abordado lá atrás e que é importante para o paciente, que faz sentido para ele? Porque esse assunto invade o terapeuta do seu inconsciente. Então não é que ele guardou na memória aquilo e ele disse, aqui tem aquela informação que ele me deu. Não, é uma coisa que invade ele, que vem do seu inconsciente. E aí entra esse jogo de dois inconscientes em ação. O inconsciente do paciente que está relatando as suas vivências, que está trazendo a sua associação livre, e o inconsciente do terapeuta que está invadindo aquele momento. E aí também que o Freud nos diz que isso também aponta para a falta de necessidade de anotação e de também preocupação em memorizar. Então, às vezes, a preocupação em memorizar informações, muita gente comenta, assim, principalmente estudantes, né, da área de psicologia, os interessados por psicanálise ainda mais, porque a psicanálise ela é muito livre, então o paciente ele traz muitas informações, diferente de outras abordagens, não estou dizendo que seja melhor ou pior, mas diferente de outras abordagens que são mais focadas. Então é um questionário que o paciente responde, então é uma coisa mais direcionada. Na psicanálise não, na psicanálise você tem uma expansão de horizontes, então o paciente traz de tudo da vida dele. E aí muitos estudantes, quando iniciam no estudo psicológico e psicanalítico, eles ficam se questionando, mas aí, eu vou lembrar tudo que o paciente me diz? Você não só não vai lembrar tudo que o paciente diz, como se você tentar lembrar, possivelmente você vai inviabilizar a terapia. Por quê? Porque a terapia ela vai ser bem sucedida no momento em que você seguir a contrapartida que é exigida então do paciente. A associação livre, a contrapartida exigida do terapeuta é a atenção flutuante. Por quê? Porque vai passar para o teu inconsciente o conteúdo que o teu paciente vai trazer. Então não é importante você lembrar, porque lembrar vem mais do consciente. Não é importante você ter no seu consciente tudo que o paciente diz, porque o que ele está dizendo, como você está com a atenção flutuante, ou seja, quase uma desatenção, quase que você ficar distraído, porém é uma distração com uma finalidade, com um sentido, mas esse ato de você ficar distraído faz com que o teu inconsciente fique mais receptivo ao conteúdo. E tudo aquilo que o teu paciente está trazendo vai invadindo o teu inconsciente. E isso vai ficar no teu inconsciente. E quando for a hora disso sair em forma de uma interferência, de realmente um apontamento para o teu paciente, vai vir. Então não é preocupante, você não tem que lembrar tudo que o paciente diz, porque o teu próprio inconsciente vai filtrar o que o paciente te disse que é interessante e que você vai usar em uma intervenção em relação a ele, e o que não, o que vai ser descartado porque não é uma informação relevante. Então Freud nos aponta nessa obra que o teu próprio inconsciente ele filtra o que é relevante do que não é do que o paciente te traz. E é por isso que é muito importante e essencial que haja essa contrapartida do terapeuta. Então, assim como você solicita que o paciente tenha associação livre, é preciso que o terapeuta tenha atenção flutuante. Do mesmo modo que o paciente sem restrição, sem pensar, isso aqui eu não vou pensar porque não é importante, isso daqui eu vou pensar porque é importante. Não há um julgo de valores, não há uma restrição moral no que você ouve do paciente, assim como se espera que não haja do paciente nenhuma restrição moral, nenhum julgo de valor no expressar a sua fala. Então, isso também nos alerta a grande problemática de se anotar. Então, uma coisa que é muito também questionado sempre pelo pessoal na psicanálise mas aí eu anoto o que o paciente me diz, eu faço tópicos para eu lembrar.
Então, nessa obra, o Freud nos deixa bem claro que quem segue essa proposta, inclusive é interessante que numa parte da obra ele se refere a estar ciente de que não é psicanálise verdadeira. Então, você pode até fazer uma terapêutica usando princípios da psicanálise e colocando outras coisas no meio, mas você tem que estar ciente de que não é uma psicanálise legítima. Isso o Freud mesmo nos traz nessa obra de 1902. Por quê? Porque a anotação ela é péssima para o andamento terapêutico. Porque a anotação, quando você anota, você está ouvindo de maneira consciente para anotar. Então a anotação faz com que o terapeuta ele se concentre mais no consciente e perca de vista o inconsciente. Então é muito danoso para a terapia a anotação. Porque dificilmente o terapeuta de fato vai conseguir exercer uma boa atenção flutuante se ele estiver anotando coisas que o paciente lhe diz. Então o Freud ele alerta que mesmo para fins de pesquisa é perigoso se realizar anotação. Porque se você fica refletindo muito conscientemente, anotando a respeito do paciente, você corre o risco de direcionar o teu atendimento terapêutico para o que você espera que seja uma boa história para você publicar, e não porque realmente é o benéfico para o paciente. Então você corre o risco de, nossa, esse caso, mas olha, tá indo para essa direção, mas se eu puxar para essa direção vai ficar mais interessante. Muitas vezes não é nem consciente, então inconscientemente você pode fazer isso. Pode acabar desviando do foco, que é realmente o foco que o paciente está dando para o caso, para puxar para um foco que não tem nada a ver com o paciente, mas que é o que você quer para a tua historinha para publicar mais tarde. Então o Freud alerta que é também muito perigoso e pode ser danoso você atender um paciente com a intenção de publicar o caso. Então o ideal, segundo Freud nessa obra, é que você primeiro atenda, faça toda a análise do teu paciente, para aí sim, depois do teu paciente analisado, você pensar a respeito, depois que encerrar a análise, aí você vai fazer as anotações, as descrições do caso para estar publicando. E ele inclusive menciona que se a pessoa for dar crédito à psicanálise, ou seja, se ela realmente quer acreditar que a psicanálise é um bom método, que a psicanálise é eficiente, ela vai considerar como relevante uma descrição resumida do caso. Ao contrário, se ela não quiser dar crédito à psicanálise, ela, por mais que você descreva nos mínimos detalhes o que o paciente falou, quem não quiser dar crédito não vai dar e vai realmente desmerecer a psicanálise. Então o Freud já nos alerta que não é a minúcia de detalhes do caso que vai fazer com que o teu trabalho ganhe mais credibilidade ou não. Inclusive, ele, ao longo dos seus relatos de caso, a gente percebe que ele não é muito detalhista, ele faz apenas um resumo realmente do caso, porque ele também menciona que como é muito conteúdo que o paciente traz ao longo de uma análise inteira, se torna cansativo para o leitor mesmo. Então o leitor nem teria a disposição e ânimo de ouvir ou de ler, tudo o que foi escrito pelo terapeuta. Então realmente, mesmo para fins científicos, fins de pesquisa, não é útil fazer anotações durante o atendimento. É isso a respeito então dessa relação entre dois inconscientes, o inconsciente do paciente e o inconsciente do terapeuta, a importância de o terapeuta estar bem resolvido com o seu inconsciente. Possivelmente, se ele não estiver bem resolvido, o que ele perceber que afeta ele deve encaminhar como uma questão de conduta ética. Então ele precisa, é essencial, é indispensável, não tem alternativa. Então se o terapeuta não dá conta de um conteúdo próprio inconsciente, ele começa a projetar isso no paciente, ele se dá conta disso, é obrigação ética ele encaminhar para outro terapeuta. Se ele mais tarde quiser atender um paciente semelhante, ele vai ter que fazer sua própria terapia e resolver esses conteúdos do seu inconsciente. É isso, novamente frisando, então quem quiser ler a respeito disso de maneira um pouco mais extensa, e tem a obra do Freud, não é muito longo, é um livro bem curto ali, tem em torno de umas 20 páginas, então é bem tranquilo de ler. Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise de 1912. Obrigado a todos e a todas pela atenção durante este vídeo e até o próximo.